Voltamos aqui no estúdio com Gilmar Tato, deputado federal pelo PT de São Paulo e também secretário de comunicação do partido. Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Amanda. Tudo bem, pessoal? Deputado, o PAC, né? Vamos falar de PAC, a gente está falando aqui muito no jornal do impacto, né, do programa nos estados, né? O programa relançado pelo governo, que terá início com a execução de obras que estão paradas. A gente vai ter que começar dessas obras paradas por conta do descaso, né, do último governo. No estado de São Paulo, que obras finalmente aí vão ter segmento com o novo PAC? Olha, Amanda, eu até relacionei aqui, porque é uma coisa mais absurda que aconteceu e que acontece em São Paulo na época do governo do PSDB e agora do Tarcísio. Ó, a implantação do túnel do Santos-Guarujá. Isso aí, todos os governadores sempre eles lançam, na campanha eleitoral, falam que vão fazer o túnel Santos-Guarujá. Agora, com o governo Lula, o governo federal vai fazer esse túnel Santos-Guarujá e com verba do fundo da Maria Mercante, do Porto de Santos. Então, finalmente vai sair do papel e vai começar, essas obras vão começar no túnel Santos-Guarujá. A outra extensão da linha verde do metrô, Vila Prudente, Penha, Guarulhos, uma linha fundamental, importante, que vai ter lá que vai aportar recursos do governo federal para ajudar no metrô de São Paulo. A outro trem de passageiros Campinas, São Paulo, Campinas, que também vai ter obra do governo federal, do PAC. Eu tenho sempre falado que o nosso governo tem que priorizar o transporte público. Eu sou um defensor da tarifa zero. Nós temos o prefeito e o vereador do PT que não defender a tarifa zero no ano que vem, vão perder a eleição. Estou avisando. Já tem 80 cidades no Brasil que estão implantando a tarifa zero. O povo não aguenta mais pagar passagem de ônibus. Está falido o sistema de transporte no país todo, cidade pequena, média, grande, e nós temos que buscar uma alternativa. E uma das alternativas é o governo federal ter um programa nacional de construção de ônibus elétricos. Fomentar a indústria nacional, gerar emprego, criar fábricas de ônibus elétrico e não de carro particular. O carro individual não tem que ter subsídio. É um absurdo, é um crime. Então nós temos que investir em metrô, em trem, em ônibus elétrico, não poluentes, entendeu? E não adianta criar carro híbrido, carro elétrico, tá certo? Nós temos porque o espaço, o viário, ele é muito caro. Ele tem que servir para todos, não para uma pequena parcela. Por isso que nós queremos que o governo lance logo esse programa de fabricação de ônibus elétricos e ceda esses ônibus para as prefeituras, como existe no transporte escolar. Tem um programa do Caminho da Escola, o transporte escolar, o governo federal, o Ministério da Educação, ele vai lançar inclusive um edital agora, parece que são 16 mil ônibus, transporte escolar, faz também para o transporte de passageiros, entendeu? Nós temos que ser usados, nós não podemos fazer um governo da mesmice. Então, ter uma articulação com a Fazenda, o MEDIC, a Educação, Casa Civil, BNDES, para que tenha essa transição ecológica, porque o PAC, ele também dialoga com... Não adianta você fazer obras e não pensar na questão ambiental, na questão de novas fontes de energia e essa transição energética que ela é necessária, né? Então, o PAC precisa dialogar com isso e está dialogando com isso. Então, na área da mobilidade, é fundamental a gente ter programas que faz a transição energética e ao mesmo tempo gera emprego, tem desenvolvimento e uma política industrial brasileira voltado à população das cidades principalmente, que é onde tem mais de 80% da população que mora nas cidades. Exatamente, 45% do montante que foi anunciado pelo Estado de São Paulo vai justamente para esse eixo de transporte eficiente e sustentável, né? Queria que você comentasse os impactos desse investimento. O que isso pode trazer para o Estado a médio e longo prazo em termos de emprego, geração de renda e também qualidade de vida para a população, já que ele favorece o todo, né? O transporte público é para todo mundo e pode desafogar bastante essa questão do trânsito, não só na capital, né, mas no estado de São Paulo. Impacto no emprego, primeiro. Emprego, porque a pessoa que tem emprego, ela se vira. Segundo, você tem que ter uma preocupação na área ambiental, na área da saúde pública. Então, você não pode ter
nessa parte de investimentos do governo federal, qualquer fábrica de produtos que gera poluição, que degrada o meio ambiente, ou que não pensa nessa questão da transição energética, sair da energia fóssil para uma energia limpa. Isso é fundamental. E a outra área social, quando a gente fala de mobilidade, quando a gente fala de investimento em transportes, nós temos tanto o transporte de pessoas como o transporte de mercadorias, que é fundamental. Nós estamos falando do estado de São Paulo, um estado bastante rico, mas com muita desigualdade, então você precisa, essa quantidade de gente que você falou, que é verdade, que mora nas grandes cidades, em São Paulo tem muita gente morando, então você tem um impacto social muito grande, né? Geração de emprego na área de saúde, na área social, e essa transição energética ela é fundamental. Então, isso é uma visão do Estado moderno, isso é uma visão de um país que está dialogando com o mundo do que está acontecendo com o planeta Terra. E isso é fundamental, até porque estão vindo recursos de fora, de fundos ambientais, no sentido de fazer com que o Brasil também cumpra a sua parte nessa área. Então, felizmente, ele está tendo essa consciência. Nós vamos ter a COP30, COP20 e 30 lá no Pará, COP30 no Pará, que é fundamental, que o mundo está olhando para o Brasil, e o Brasil tem que dar um exemplo de que é possível se desenvolver, distribuir renda, cuidar do meio ambiente, gerar empregos, sem degradar o meio ambiente. Eu acho que é esse o grande desafio do Brasil, e o Brasil tem uma oportunidade única de fazer com que isso aconteça efetivamente. Deputado, obrigada pela participação aqui com a gente. Já vou deixar o convite aqui para a gente falar do Tarifa Zero, voltar aqui no jornal. Vamos voltar, já tem 80 cidades com tarifa zero no Brasil, e provavelmente na próxima vez que você me convidar aqui vai ter mais de 80. Toda semana está surgindo cidades novas implantando a tarifa zero, e você que é prefeito, você que pensa em ser prefeito, ser candidato a prefeito, se não implantar essa medida na cidade, e tem que buscar alternativa, tem que ser criativo. O PT sempre foi criativo nas suas administrações, teve um jeito petista de governar. Aí eu vejo o candidato aqui do prefeito do PT falando, mas como é que faz para implantar? Não tem recurso na cidade. Se vira. Ué, tem que ser criativo, arruma um jeito, arruma fontes de financiamento, conversa com a cidade, conversa com seus pares, conversa com o comércio. Então, tem várias propostas, a gente está discutindo, eu estou viajando muito no país todo, falando sobre a tarifa zero, e é uma proposta que veio para ficar, porque isso é a maior distribuição de renda que tem hoje no Brasil, depois do Bolsa Família, é o direito de ir e vir, o direito ao acesso ao transporte que as pessoas têm que ter. Tá bom? Obrigado, forte abraço.